Entramos agora no sistema de controle de gelo da hélice, que é importantíssimo. Se nós não fizermos esse controle de gelo, fatalmente teremos um grande problema durante a operação. E nós vamos entender por que a gente precisa fazer esse controle de gelo, como que a gente faz e quais os sistemas que eu tenho disponíveis para efetuar esse controle. Lembrando que existem outros sistemas que a nossa apostila não engloba, tá bom? Mas o que a gente está passando aqui é o que vai ser necessário para vocês, além do conhecimento para o trabalho, é essencialmente o conhecimento para a avaliação da ANAC, para a obtenção da CCT de vocês. Vou lembrar antes da gente iniciar, qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, peço para que deixem aqui embaixo nos comentários da nossa plataforma para que eu possa responder a vocês, tá bom? Então, quer falar sobre outros sistemas que não foram elencados aqui? Fiquem à vontade, questionem, né? Compartilhem material que vocês tiverem também com os colegas. Vamos montar aí o nosso grupo de discussão. Lembro a vocês que essas videoaulas, elas são um complemento às nossas aulas presenciais. Tudo bem? Ela é reduzida em relação ao que a gente conversaria em sala de aula. Porém, eu tento condensar todo o conhecimento necessário para que vocês possam avançar e utilizar esse material, esta videoaula, como uma fonte de pesquisa para vocês. Então, a formação de gelo, não só na nossa pá de hélice, bem como em qualquer uma das partes da nossa aeronave, vai produzir uma seção distorcida de aerofólio. Partindo da ideia inicial de que a nossa pá nada mais é que um aerofólio, que uma asa colocada logicamente num nível diferente da nossa asa, a produção dessa distorção no meu aerofólio vai causar perda na eficiência da hélice. Vai causar stall, vai causar descolamento da camada. O meu conjunto não vai entregar o trabalho ao qual ele se destina da maneira correta. Além disso, eu vou produzir um grande desbalanceamento e muita vibração. E isso o meu sistema de sincronização não vai conseguir acertar. Por quê? Porque eu mudei o desenho do aerofólio da minha pá por conta do gelo que está se acumulando nesta região. Eu posso utilizar um sistema de fluido ou fluido para evitar a formação de gelo. Normalmente, nesse sistema, eu tenho um tanque que vai armazenar esse fluido antigelo. Esse fluido ele vai ser forçado para cada uma das hélices através de uma bomba. Então, eu vou precisar de uma bomba ligada ao meu sistema. Esse sistema de controle vai permitir uma variação na razão de bombeamento, então esta bomba vai enviar maior ou menor fluxo, dependendo da configuração feita e escolhida pelo piloto, né? Então esse sistema de controle permite essa variação na razão e assim a quantidade de fluido liberado para uma hélice vai ser variada, dependendo, é claro, da severidade do congelamento, da área que aquele piloto está passando, das condições que ele enfrenta. Esse fluido sob pressão da força centrífuga é transferido para cada espiga da pá. Então, assim que ele é bombeado para uma certa região, que nós já iremos ver, da pá, a força centrífuga que já está naturalmente agindo no conjunto rotativo vai distribuir esse fluido por toda a extensão da minha pá. Então, em virtude do fluxo de ar que existe ao redor da espiga ter a tendência de dispersar o fluido antigelo, para as áreas onde o gelo não foi coletado ainda em grande quantidade, vão ser instaladas botas ou sapatas no bordo de ataque das pás, que a gente conhece como boots. Essas sapatas, elas são estreitas tiras de borracha que estão estendidas desde a base da pá até uma estação que está situada ali a mais ou menos 75% do raio da minha hélice. Tudo bem? Então, essas tiras de borracha vão auxiliar na dispersão desse fluido anti-gelo. Então, eu estou tentando evitar a formação, a coleta de gelo. Eu estou tentando evitar que o meu sistema inicie a coleta de gelo. Eu estou tentando eliminar água, limpar as minhas pás, para não permitir
congelamento. Então é um sistema de anti-gelo, que é completamente diferente de degelo. Aqui nós temos um esquema básico de um sistema anti-gelo que trabalha com fluido, tá? O nosso suspiro, lembram lá do tanque de combustível? A importância dessa pequena pecinha aqui nos nossos sistemas fechados, né? Então esse suspiro aqui, ele vai remover ar do nosso reservatório quando o reservatório for enchido, quando eu tiver que completar, recompletar ou promover o enchimento do reservatório. Então, enquanto entra o fluido anticongelante aqui, sai o ar. E também durante o voo para manter equalizada a pressão externa com a pressão interna do tanque. Aqui abaixo a gente consegue enxergar um dreno, que também a gente já viu em diversos sistemas. Tudo bem? O nosso reservatório tem a sua indicação de pressão. E aí começamos com a nossa linha. Essa linha saindo do reservatório, passando por um filtro, que também tem um dreno. O filtro está aqui para garantir a qualidade desse fluido, para tirar qualquer tipo de contaminação ou sujeira, para que não entupa o nosso sistema. O nosso reostato, que vai ser ativado lá da cabine de pilotagem, ele vai fazer o controle de vazão, enviando maior ou menor fluxo desse fluido para os meus conjuntos de hélice que serão alimentados por esse sistema. A nossa bomba está aqui. Ela vai ser operada então através desse reostato. E aí eu continuo enviando esse fluxo. A minha bomba, no caso, eu tenho aqui uma aeronave bimotora. Então eu tenho duas linhas independentes que vão levar esse fluido até cada um dos seus conjuntos, com uma válvula unidirecional em cada um deles. E por que essa válvula unidirecional está aqui? Para não permitir retorno desse fluido. Então ela só passa na direção do conjunto. Se tentar voltar qualquer coisa aqui, eu tenho o fechamento dessa válvula, eu não permito o retorno de nenhum tipo de fluido. Tudo bem? Porque eu poderia contaminar o meu sistema caso voltasse alguma coisa aqui desse meu fluido anticongelante que se misturou com algo. Então ele não tem que voltar, só tem que seguir em direção ao conjunto. Tá? E os nossos boots, as nossas botas de alimentação, que estarão instaladas aí, ó, como vocês podem ver, em todos os bordos de ataque das pás. E eles que vão receber aqui fluxo desse fluido e através deles vai ser feito então com maior aproveitamento a distribuição desse fluido, principalmente na região do bordo de ataque, que é a que vai sofrer mais severamente com o acúmulo de gelo, visto que é ela quem corta a massa por onde a aeronave está se deslocando. Tudo bem? Então, conforme nós estávamos conversando, as nossas sapatas, elas vão ser moldadas com vários canais que são paralelos, e através desses canais paralelos o meu fluido anticongelante vai ser espalhado desde a minha raiz da pá na direção da ponta dela através da força centrífuga que já está atuando neste meu conjunto dinâmico. Esse fluido vai seguir então lateralmente desses canais sobre todo o bordo de ataque das minhas pás, fazendo com que as minhas pás na sua totalidade fiquem cobertas por este fluido anticongelante. Eu posso utilizar álcool isopropílico em alguns sistemas de antigelo devido à sua facilidade de obtenção e o seu baixo custo. Então muitos sistemas aí utilizam o álcool isopropílico para evitar a formação de gelo, visto que esse álcool vai tirar toda a água que tiver presente ali na sua forma líquida e não vai deixar que vapor de água se junte e se condense, transformando-se em água líquida que vai vir a congelar em cima do meu aerofólio. Então, ele é muito fácil de ser obtido, a gente encontra aí com facilidade no mercado e seu preço, se comparado a outros fluidos utilizados como antigelo, ele é muito mais baixo. Então, tenho, além dessa possibilidade da utilização do álcool isopropílico, a possibilidade de usar um composto fosfatado. Eles são, então, comparáveis ao meu álcool isopropílico no seu desempenho do antigelo. Tem uma vantagem de não ser inflamáveis, como é o nosso álcool, porém, eles são bem mais caros e não são utilizados, então, com tanta frequência aí, segundo a nossa apostila. Tá bom, gente? Lembrando que essa apostila, por ser um material antigo,
traz aí que a melhor relação de custo era o álcool. Ainda hoje, o álcool isopropílico é mais barato do que os outros compostos fosfatados, que também têm outros riscos envolvidos na sua utilização. Tá? Por exemplo, contato com mucosas, contato com a pele é muito perigoso, ele é muito tóxico, tudo bem? Mas foram desenvolvidos aí novos compostos anticongelantes que hoje são utilizados. Então o álcool ele não é muito utilizado nas aeronaves maiores, pode ser usado ainda em aeronaves mais antigas, né? Aeronaves de pequeno porte, mas tem essa possibilidade de ser um líquido inflamável, então traz esse risco. E os outros compostos aí, eles não têm esse problema, não têm essa desvantagem de serem inflamáveis, porém o seu custo em relação ao álcool é maior ainda hoje. Tá? Apesar de todo o desenvolvimento e todo o barateamento desses compostos, eles ainda continuam mais caros do que o álcool isopropílico. Aqui nós temos um vídeo que vai mostrar para a gente a questão do controle do gelo, não é? Então é importante para a gente entender como se faz essa proteção. Então aqui ele vai mostrar num túnel de testes com um conjunto de hélices girando a 1.500 rotações, o acúmulo de gelo, quanto gelo pode se acumular aí nos bordos de ataque. Então prestem atenção aos bordos de ataque dessa aeronave, o gelo sendo coletado e depois removido através do nosso sistema. Notem também a parte do spinner desta aeronave e a entrada de ar, a quantidade de gelo que se forma nessas duas regiões. É uma quantidade muito grande de gelo. Aqui a gente consegue enxergar com mais clareza. Para aqueles que acham que nós não teremos uma grande formação de gelo, esse vídeo de testes traz para a gente a quantidade de gelo que pode se acumular no nosso sistema e o problema que eu teria caso esse gelo todo permanecesse acumulado ali. Agora, no sistema elétrico de degelo, a gente consegue perceber que o nosso conjunto aqui, que o nosso sistema todo cresceu. E nós temos grandes modificações aqui para o seu funcionamento. Sua instalação, os componentes que fazem parte. Então vocês podem pausar essa imagem para reconhecer os componentes que fazem parte desse sistema aqui. Nós vamos explicar como que esse sistema elétrico de degelo trabalha. Então esse aqui já é um sistema de degelo, esse aqui é um de-icing. Tá? O sistema anterior que a gente viu é um anti-icing. Ele visa proteger o conjunto da formação de gelo, não permitir que o gelo comece a se acumular. Uma vez o gelo acumulado no nosso sistema de degelo fluido, de antigelo, a gente não consegue fazer a remoção. O álcool não vai conseguir remover gelo já formado. Ele visa evitar o início da formação da coleta de gelo pelo nosso aerofólio. Esse sistema elétrico de degelo, além de proteger contra a formação, ele também traz a possibilidade de eliminarmos uma pequena coleta de gelo que possa ter ocorrido no nosso conjunto, no nosso sistema. Tudo bem? Então esse sistema elétrico de degelo, como a gente viu ali na figura anterior, ele é composto por uma fonte de energia. Então eu terei uma fonte de energia que geralmente é a bateria da aeronave ou um gerador específico, ligado aí à barra, tá bom? Então eu tenho uma ligação à barra para fechar esse sistema. Eu vou ter elementos de resistência de aquecimento. Esses elementos de resistência de aquecimento vão funcionar da mesma forma que a resistência do chuveiro da casa de vocês para promover o aquecimento daquela água. Então eles estarão instalados nas nossas pás. A gente consegue enxergar aqui o nosso elemento de resistência e aquecimento instalado nas pás. Ele vai ser energizado pelo nosso sistema e vai aquecer essa pá por toda a extensão desta resistência e também por toda a pá por irradiação desse calor. Então ele vai manter esta pá aquecida.
Aquecendo a pá, eu reduzo a possibilidade da condensação do vapor de água em água líquida, e como eu estou voando, eu evito que essa água se transforme em gelo sólido. Tudo bem? Então, fonte de energia, elemento de resistência de aquecimento, os meus controles do sistema, todos eles aqui, e a fiação necessária para que tudo isso funcione. Eles são montados internamente ou externamente no cone. Então, lá no nosso spinner e nas pás também eu tenho esse degelo. Porque o nosso spinner é a ponta que primeiro entra em contato com o ar de impacto e é onde vai começar um acúmulo de água, e essa água ela vai correr em direção às minhas pás. Tá bom? Muita água será captada também pelas pás que estão girando ali e atravessando as camadas de ar durante o nosso voo. O controle de gelo ele vai ser completado então pela conversão da energia elétrica em energia calorífica através dessa resistência dos nossos elementos de aquecimento. Então, os elementos de resistência e aquecimento, eles convertem a energia elétrica, que pode vir lá da nossa bateria, dos geradores acoplados ao motor, e vai transformar essa energia elétrica em energia calorífica, que vai aquecer o nosso conjunto de pás. Eu tenho temporizadores de ciclagem, que vão ser usados para energizar o aquecimento dos elementos de circuito, de 30 a 15 segundos cada um desses ciclos, para eu não superaquecer também os meus componentes do conjunto, tanto do sistema de degelo quanto do meu sistema de hélice, para não correr o risco de iniciar aqui um incêndio, de queimar todos esses componentes pelo calor excessivo que vai ser gerado. Então eu preciso manter um controle dessa temperatura. Para evitar o superaquecimento desses elementos, o meu sistema de degelo da hélice geralmente vai ser usado somente quando a minha hélice estiver girando. Por quê? Porque o choque desse vento relativo com o meu sistema vai reduzir essa temperatura, porque aquele vento frio vai estar passando por ali, aquele ar mais frio, né? E por pequenos períodos de tempo durante o aquecimento do motor no solo, caso a condição climática faça necessária a utilização desse sistema elétrico de degelo, caso eu esteja operando então com o meu avião numa atmosfera muito fria no solo, tá? Então, durante curtos períodos de tempo, para evitar que esse gelo se acumule durante a partida e aquecimento do meu motor, eu posso ligar, mas somente durante curtos períodos de tempo, quando as condições assim fizerem necessárias, a ativação do meu sistema elétrico de degelo. Não posso esquecê-lo ligado lá, porque eu vou correr o risco de derreter os boots que vão estar protegendo essa resistência e danificar as minhas pás e o restante do sistema. Então, precisa se prestar muita atenção quando da operação desse conjunto, em testes e em operação normal durante a partida e a decolagem dessa aeronave, bem como durante seus voos de cruzeiro. Aqui nós temos então, coloquei um vídeo que vai demonstrar a quantidade de gelo coletada na região do spinner. Então a gente vai conseguir ver aqui no cone, tá? E vocês veem, essa água, quando ela começar a se condensar aqui no spinner, que como eu disse para vocês é a parte que vai atingir primeiro a camada, ela vai escorrer em direção às pás. Por isso que essa coleta de gelo é feita de forma irregular. Eu não tenho a mesma quantidade de água em toda a circunferência do meu conjunto. Então essa água pode começar a congelar mais numa parte do que em outra, tornando o meu aerofólio completamente desconfigurado, porque vai modificar a sua forma. E aí, como a gente viu, a eficiência vai lá para baixo, a vibração começa a aumentar e eu posso perder este motor. Então tá até com o som aqui original e olha só, vocês veem a quantidade de gelo que foi captada aqui pelo nosso spinner. Aí é uma aeronave de grande porte. Então imagine esse gelo todo se acumulando nas nossas pás. Nessa região, esse gelo já traz uma influência negativa para o nosso sistema. Por quê?
Porque o ar que vai passar por ali, esse spinner é colocado justamente para manter a camada de ar laminar, para melhorar o impacto dessa camada assim que ela chegar nas nossas pás. Então ali eu já começo a ter um problema de turbilhonamento da camada de ar, e esse turbilhonamento vai reduzir a eficiência do meu conjunto de hélice. Por isso também o nosso spinner, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser protegido quanto à formação de gelo. Pessoal, vamos lembrar que a aeronave operando a 30, 40 mil pés, a temperatura lá em cima é muito mais baixa do que aqui nas condições climáticas do solo. Por isso se faz necessária a utilização desse tipo de conjuntos, inclusive em locais onde a temperatura no solo ela é relativamente alta. Eu não preciso ter um episódio de nevasca, de geada ou de muito frio no solo para que ocorra um congelamento durante o voo. Para a nossa próxima aula, nós iniciaremos a inspeção e manutenção de hélice. Então, por enquanto, hoje nós falamos aí sobre o sistema de sincronização, das nossas hélices, e falamos também dos sistemas de proteção contra a formação de gelo. E então será proposto aí também para vocês uma discussão em grupo na próxima semana, tomando por referência aí a parte de inspeção de hélice que está descrita na página 725. Nós nos encontraremos novamente no nosso próximo vídeo. Espero que todos vocês tenham conseguido entender, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Lembrando mais uma vez, caso exista alguma dúvida sobre o assunto tratado, deixem aqui embaixo nos nossos comentários. Participem das nossas conferências para tirar dúvidas, façam os exercícios e no que precisarem, estou à disposição. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu, falou!